Fala, rapaziada, tudo beleza? Como é que vocês estão aí? Dropzinho entre vozes muito rápido, muito curtinho, só para a gente poder trazer algumas informações de alguns bastidores que estão rolando aí no dia e logo nesse início de semana aí, né? Terça-feira, mas semana já movimentada no Beira-Rio, semana movimentada no futebol do Colorado. A gente está aqui normal com Leandro Bess e Lucas Colar para repercutir aí essas informações. Duas informações, na verdade, né? A gente vai puxar o gancho, obviamente, pelo o que está praticamente certo, definido já, que é a questão de Sarrafiore no Curitiba por empréstimo, tá? E a gente vai especular também umas questõezinhas a mais a respeito de William Harry Potker, beleza? Então, boa tarde para vocês, meus dois chalaços prediletos. Tudo tranquilo com vocês? Boa tarde, tudo certo, né? Tudo bem? Tudo na boa, né? Eu queria dizer o seguinte, né? O Colorado ele não tem um dia de paz, né? Mas hoje, aparentemente, são duas boas notícias, né? Porque o Inter está conseguindo abrir um espaço na folha, né? E está liberando dois jogadores que, para mim, são semelhantes, tá? É claro que o Potker ele está mais marcado por conta dos últimos acontecimentos aí, né? E o torcedor já tem meio que não vou dizer um ódio, que é uma palavra muito forte, né? Mas uma rejeição muito grande ao nome do William Potker. Só que os dois chegaram com uma grande expectativa, né? O Potker era o artilheiro do Campeonato Brasileiro na época, veio para jogar a Série B, fez uma boa Série B pelo Inter e depois nunca mais aconteceu, né? A partir de 2018, o Potker nunca mais aconteceu no Inter. E o Sarrafiore veio com uma expectativa gigantesca, né? Pela Copa Ipiranga que fez, né? Pela forma que o Inter acabou contratando esse jogador. Um rolo Huracan, foi a FIFA, ganhou, agora saiu, né, a questão do mecanismo de solidariedade, que o Inter vai ter que pagar uma questão para o Huracan também, o D'Alessandro falando que ele seria o seu substituto, né, apresentado como vice de futebol, com o diretor executivo, falando espanhol, aquela coisa toda, um DVD maravilhoso que tem o Sarrafiore, né, e a verdade é que ele nunca aconteceu, né, o Sarrafiore, diferente do Potker, o Potker chegou a acontecer no Inter, o Sarrafiore não, né. O Sarrafiore tem alguns lampejos, né? Tem gols contra o Flamengo, contra o Avaí, alguns gols no Campeonato Gaúcho. É um cara que chuta muito bem de longe, né? Mas só, né? Não é aquela coisa que ficou do meia, né? Que vai ajeitar os problemas, habilidoso, bom jogador. Nunca foi, né? Então acho que é triste o empréstimo dele para o Curitiba, porque a gente já falou muito sobre isso aqui. Geralmente, quando um jogador ele vai emprestado pelo Inter, ele não volta, ele não vai voltar. Então, dificilmente a gente vai ver o Sarrafiore dando certo no Inter, apesar de ser um jogador aí que teve uma grande expectativa quando chegou. Eu já contei aqui que, enfim, eu fui pela Zero Hora receber o Sarrafiore no aeroporto Salgado Filho quando ele chegou, e quando abriu a porta do embarque internacional e do desembarque internacional, eu fiquei olhando e pensei, mas, enfim, esse menino aqui que vai jogar no Inter, enfim, parecia um guri de 13 anos chegando para jogar bola no time da escola, sabe, no Interséries, assim. E a última impressão que eu fico também. A impressão que eu fico foi contra a partida contra o Botafogo que ele jogou. Palmeiras. Perdão, Palmeiras. Obrigado, Lucas. Partida contra o Palmeiras, a impressão da saída dele é a mesma impressão que eu tive na chegada. É um guri de 13 anos jogando bola entre os adultos, sabe? É uma partida simplesmente horrível que ele fez contra o Palmeiras, perdido em campo, totalmente perdido entre os zagueiros do Palmeiras, entre os marcadores. E é isso, não deu certo. Foi uma aposta do Inter, uma tentativa de um tiro grande, assim, um cara que surgia como promessa. Verdade que sem nunca ter jogado no time principal do Huracan, né? E já com alguma idade para isso, né? Afinal de contas, já tem mais de 20 anos o Sarrafiore. E ele, eu acho que o Lucas colocou bem, ele e o Potker chegam com expectativas e vão embora da mesma forma, como se estivessem no mundo paralelo, assim, em Hogwarts, né? Os dois, porque simplesmente não. O Potker é inexplicável, né? Inexplicável o que aconteceu com o Potker. O Sarrafiore a gente não esperava muito, mas não conhecia ele, então também, né, deu no que deu. E tem mais um terceiro cara ainda, que é o Natanael, que tomara também esteja indo embora, e juntando esses 3 salários, olha, dá para pagar um cara de bom nível aí, né, de nível pelo menos, para ver se chega ao teto do Inter, para reforçar... Dois, é evidente, né, Talvez dois, né? Ou dois, é evidente, porque são pesos mortos hoje no elenco do Inter, né? Potker, Sarrafiore e Natanael. Os 3 que estão com as malinhas prontas para ir embora. O lado negativo, o lado diferente do Natanael é que ele nunca foi uma expectativa, né? É a diferença dos dois. E sabe o que corrobora a tese de que o Sarrafiore foi uma decepção no Inter? Vou fazer só uma pergunta para vocês dois.
O Sarrafiori está aqui desde 2018, estamos entrando em setembro de 2020. Se eu perguntar para vocês, qual a posição do Sarrafiori, você sabe me responder? Uma boa questão. Eu acho que aquele mais rendeu foi de segundo atacante, né? Eu acho que aquele mais rendeu. Tá? Mas insistiam em colocar ele na linha de 3, né? Na linha dos meias. Eu acho que como ele tem o chute de longa distância, de média distância, o que prejudica ele na questão de fazer o segundo atacante é a questão do corpo, né? Esse corpo franzino que o Bez bem disse. Não, para fazer um pivô, para ficar tomando soco do zagueiro de costas para o gol, eu acho que é um pouco ruim. Mas eu acho que a posição dele é segundo atacante. Eu sigo com a tese de que o Sarrafiori é jogador, e não é nenhum demérito, tá? Ele pode evoluir isso ainda e talvez o Curitiba seja uma boa escala para ele. O Sarrafiori é jogador de bola, ele não é jogador de futebol. Ele é jogador de pelada, né? É o cara que tem um toque habilidoso, um chute de longe. É aquilo. Se o time jogar para ele, se o Curitiba jogar para ele, talvez funcione. Agora, o Inter não vai jogar em função do Sarrafiori, né? Não, e eu vou te dizer, eu me iludi com esse guri até. E não só me iludi com esse guri, mas eu queria mais chances para ele, eu pedia até mais chances para ele, mas depois que tu vai dando 1, 2, 3, daí tu vê ele, o mesmo soneca em campo, né, cara? Me parece que ele é um Nico Lopes sem grife, assim, né? Tá sempre naquele mundo, assim, naquele Sarrafioriland. Sarralândia. É Sarralândia, se dá para dizer alguma coisa assim, né? Porque todo mundo brincava da Nicolândia, né? Então, é uma pena, cara, é uma pena, porque ruim eu acho que não é, tá? Ruim eu acho que não é. É um bom jogador, mas que não conseguiu mostrar aqui o que pode render, né? Talvez com novos ares, talvez com uma nova filosofia de jogo, desperte aí pelo menos o interesse daqui a pouco europeu para a gente ganhar um dinheiro, né? Ganhar um dinheiro. O próprio Rualano foi assim, né? E tá falando uma viúva do Rualano aqui, né? Você sabe o quanto eu gosto desse jogador. E pro mesmo clube, né? Coincidentemente. Pro mesmo clube, exatamente, né? O Inter emprestou ele pro Curitiba na Série B. Ele fez uma boa Série B pelo Curitiba, fez alguns gols, né? E aí foi vendido. E foi vendido para o futebol japonês. Né? Então o Inter colocou uma grana no bolso com esse empréstimo. É aquela coisa que o Inter costuma fazer, né? Se alguém tem a expectativa do Sarrafiori jogar no Inter, talvez mude, né? Pelo fato de ser estrangeiro e tal, ser um jogador que tem um carinho de parte da torcida, né? Enfim, que acredita muito nele ainda. Mas eu não acho que o Inter vá conseguir reintegrar esse jogador. O Inter dificilmente faz isso. Então eu acho que é uma vitrine. Um time que deve brigar para não cair, né? Então deve colocar esse jogador para girar o time em torno dele, né? Tem o Neilton lá também, que é um ex-jogador do Inter. São jogadores até semelhantes, né? Então eu acho que o Inter está usando de vitrine para fazer um dinheiro para o exterior com o Sarrafiori. E o Potker, hein, Bess? Esse aí é outro, né? Que a gente esperava mais, né? Esse aí sim, né? Esse aí vem como uma grande expectativa, né? Depois de fazer um Paulistão maravilhoso pela Ponte Preta, sobretudo, né? Além do brasileiro. E outro que não aconteceu, né, pessoal? Até foi bem na Série B, enfim, aí teve uma série de lesões, cada vez que voltava ao time, jogava uma, parava 4, 5. É um cara que tem um potencial enorme, eu ainda acredito muito no potencial do Potker, só que o que tu vai fazer, né? O cara simplesmente não rende, né? Não rende, é um desastre. Olha o Thiago Galhardo, tudo que já fez nesse pouco tempo de Inter, comparado com o Potker, por exemplo, né? Então, se tu põe na balança, é uma diferença absurda, assim. Então, é um cara que veio cercado de expectativas e que simplesmente não aconteceu também, né? Agora vai se esconder na Turquia, né? Tudo indica o Trabzonspor, time que o Fabiano Heller já jogou também. Vamos ver o que acontece, mas enfim, eu acho que nesse momento o melhor para o Inter mesmo é a saída dele, porque tenta fazer um caixa, pelo menos, sabe? Trazer algum reforço que realmente colabore e ajude com o time. Acho que o Leandro Fernandes pode ser uma grande reposição, por tudo que a gente já ouviu falar dele, sabe? Ao Potker. E vamos ver, é isso que tem que fazer. Eu comemoro que a direção do Inter tenha, pelo menos, se alertado, talvez com alguma demora, mas enfim, se alertou que era chegado o momento de mandar essa turma embora, né? E o Nathanael também, que, enfim, ninguém lembrava dele, né? Ele veio da Europa, mas ninguém lembrava do Nathanael, acho que. Quem é que lembrava do Nathanael jogando no Atlético Paranaense, sabe? Então, não contribuiu com nada também. Então, olha, é aquela coisa, não que o barco esteja afundando, não é essa a imagem, mas daqui a pouco tu tem que deixar o barco mais leve, né? Tu começa a jogar as coisas pesadas para o alto mar, né? Então é isso. Enfim, são 3 caras que simplesmente não tem utilização alguma no time do Cudê no momento, né?
Tem um lado positivo que a gente tem que fazer, né, na última leitura, né, acho que tu ia falar sobre isso até, é que o Sarrafiori, e a gente já fazia esse cálculo aqui, né, a partir da chegada do Abel Hernandes e do Leandro, o Inter foi para 8 estrangeiros, né, foi para 8. Então, o processo de naturalização do D'Alessandro, a gente sabe, né, pelas informações que o Inter coloca em bastidor, evidente, né, tá para sair, já era para ter saído em março, não fosse a pandemia, né, então deve estar acelerado esse processo aí. Não tem o prazo, né, mas, bom, estava prestes a sair, a gente está em setembro, quem sabe outubro, novembro, já esteja na mão aí a cidadania do D'Alessandro. E outra, né, então tu tinha 8, tu tem 8 no grupo, né, tu não tem o Guerreiro, então são 7, pelo menos até o final do ano. O Sarrafiori indo embora são 6, o D'Alessandro ficando com dupla cidadania são 5, então 5 é o que pode colocar em campo, né. Então, tu pode rodar mais o grupo, né? E pelo que a gente está vendo dessa direção do Inter nesse momento, o mercado sul-americano ou de jogadores sul-americanos parece mais barato e mais rico em relação ao mercado brasileiro, que parece meio inflacionado, né? Qualquer jogador aí tá valendo 2 milhões de euros, 3 milhões de euros, e o Inter tem uma necessidade muito grande, né? Especialmente na lateral esquerda e também no setor ofensivo, né? Tanto é que foi buscar 2 jogadores de fora, né? O Abel Hernandes e o Leandro. Então, eu não descartaria, viu? Eu sei que o Inter, a gente já falou sobre isso no Entre Vozes de segunda, sobre o Jorge, mas eu acho que o nome do Vangione, né, que é um jogador livre do mercado, né, depois da passagem pelo Monterrey, é um cara que eu não me surpreenderia se viesse a ser anunciado antes mesmo do jogo contra o América de Cali. Não, e até porque o Inter precisa do lateral esquerdo, né? Um cara que joga na esquerda, o Vangione poderia jogar na esquerda tranquilamente. Vangione, perdão, a pronúncia. É essa pronúncia e o nome do clube da Turquia, né? Que eu não consigo esse é difícil. Esse aí eu vou deixar para vocês, tá? Mas eu acho que principalmente, cara, tem uma questão primordial que não é só a limpa do grupo, não é só a limpa dos estrangeiros que tu comentaste, mas é a questão de liberação de dinheiro. A partir do momento que vai o Sarrafiori para uma outra equipe, eu acredito que ele não deve passar de um salário de 150 mil do mês, né? Então o Curitiba vai poder pagar na totalidade, não deve ser um dos salários, né, exorbitantes do Inter. Será que paga na totalidade? Eu espero que não, né? Até essa é uma informação que a gente pode reproduzir depois e ampliar no Entre Vozes hoje à noite, né? Mas a grande questão é o Natanael e o Potker. A gente sabe que são esses dois, a gente sabe que são salários um pouco maiores, um pouco mais altos. Então, se a gente pegar e vamos fazer na média que a gente especula e que a gente sabe, né? 1 milhão, né? Quase. Dá quase 1 milhão, dá em torno de 700 mil reais, né? Então, tu pode tranquilamente trazer daqui a pouco um jogador mais forte ou daqui a pouco 2, não digo medianos em termos técnicos, mas em termos de salário, né? Bom salário. Bons salários de 350 mil, por exemplo, né? Pô, não é qualquer clube que paga 350 mil para um jogador, né? Então, assim... para não usar, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que é interessante a gente trazer essas informações logo de início, né? De que já estão saindo aí. Deixar bem um abraço aí também pro nosso fura-fura aí, o Luiz Carlos Reck, né? Que trouxe a informação aí do Sarrafiori confirmado no Curitiba, né? E ao longo, cara, do dia, que se a gente tiver alguma informação nova, a gente, de repente, avalia se vai entrar no ar ou não. Mas hoje à noite a gente repercute tudo no Entre Vozes, beleza? A partir das 8 horas da noite. Fica com a gente aí e até de noite. Um forte abraço, gurizada. Valeu aí. Tchau, tchau.